Oi, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre meu povo foi destruído por falta de conhecimento, que está escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Boa tarde, agora eu vou falar um pouco sobre o que foi lido. As pessoas estão sendo destruídas não só por falta de conhecimento. Portanto, o que estava acontecendo com Israel está acontecendo com o mundo inteiro hoje também. Precisamos entender que a falta de conhecimento da palavra de Deus por uma nação é algo que acontece de forma gradual e tem crescido ao longo de décadas para o seu estado atual. Estamos na era de apostasia, representando pela igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22 diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreva: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá farás frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As pessoas precisam estudar e educar-se com a palavra, já que esta é uma parte vital da nossa atitude em relação a Deus e nosso relacionamento com Ele. No mundo de hoje, a pressão é para a exaltação do homem, eu e mais uma vez eu, em vez da glorificação do Criador. Paulo escreve em Romanos, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo está descrevendo o que está acontecendo durante o seu tempo, que Israel tinha zelo por Deus, mas não baseado no conhecimento bíblico. Infelizmente, ao longo dos séculos, a natureza humana não mudou. Estamos seguindo na mesma trajetória que Israel e Judá fizeram e estamos caminhando para o mesmo fim.
nós vamos ser conquistados pelo inimigo, porque estamos nos afastando de Deus e não submetendo-nos à sua justiça. Em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 3, mostra que existia algum conhecimento de Deus dentro da nação de Israel. Nós sabemos que isso é verdade. Também hoje em dia, em algumas partes do mundo. O problema é que não é um conhecimento iluminado, discernido e inteligente de Deus, combinado com zelo. No entanto, como diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, ou seja, o verdadeiro conhecimento dele. É triste ver que a verdadeira palavra de Deus está sendo ensinada por muitos poucos e o mundo está perdido. Muitas ovelhas perdidas tentam adorar a Deus, mas eles realmente não estão obedecendo a palavra de Deus. Estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Como podemos ver, Deus coloca a maior culpa nos professores, sacerdotes, por sua falha em ensinar a verdade. Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles deliberadamente estavam ignorando a justiça de Deus. A história de Israel no Antigo Testamento mostra claramente que Israel tinha a palavra de Deus disponível para eles, mas eles não acessaram, a fim de realmente buscar a Deus. Eles a ignoraram. Isso é o que está acontecendo hoje. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem, claramente se veem, pelas coisas que estão escritas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Em Tito, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Esteja atento, porque muitos professam que são verdadeiramente cristãos e que Deus é uma realidade em suas vidas, mas Ele não é. Leia as Escrituras, não rejeite o conhecimento e você não será destruído. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e entendimento. E é isso, obrigado e boa tarde.